Carta aos Hebreus, capítulo 8. Foi a leitura que nós, como igreja, fizemos na quinta-feira. Os que encontraram, digam amém. Muito bem, vamos fazer a leitura, eu vou ler aqui na NVI. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi apresentado no monte. Agora, porém, o ministério de Jesus, o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, vamos orar por um momento. Você, falando com Deus, peça a Ele que abra os seus olhos e o seu entendimento, para que você conheça, para que você aprenda, através da palavra dEle. Fale com Ele, de maneira pessoal, de maneira personalizada. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça nessa manhã de compreendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito, autor das Escrituras, Ele possa estar abrindo nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreendê-la. Afasta de nós todas as distrações, em nome de Jesus, e ajuda-nos a compreender aquilo que de fato é o mais importante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, então, nessa manhã nós vamos meditar nesse capítulo 8, que, como eu disse, nós fizemos a leitura
na última quinta-feira. E vamos meditar nele com esse tema, né? O que é o mais importante? Eu penso, tanto por observação, como também pelo exercício da profissão, que nunca a atenção humana ficou tão dividida como nesses nossos tempos, não é verdade? O déficit de atenção, na minha opinião, alcançou níveis epidêmicos. É sem precedentes. E uma das explicações é que nunca as pessoas tiveram tantas distrações. Alguns de vocês e do povo de Deus leem a Bíblia, não mais na Bíblia impressa, mas no celular. E é claro que vocês não são diferentes de mim. Quando você está lendo ali qualquer texto no seu celular, as mensagens estão caindo. E você tem a sua atenção dividida. Então, se há um déficit de atenção generalizado, e você está usando um device, seja ele qual for, e a sua atenção está sendo ali chamada, convocada, e você acaba se distraindo, é claro que você não vai conseguir concentrar-se no que está diante de você. Nem quem está falando, nem no ambiente no qual você está inserido, você vai ter dificuldades. Então, o que nós estamos concluindo é que há uma dificuldade em nos concentrarmos por muito tempo. E nós somos constantemente, sistematicamente, tentados a abandonar uma tarefa inconclusa, sem concluirmos, por outra indefinidamente. Então, a pessoa começa a fazer uma coisa, para, engaja em outra atividade, vai até a metade, para e migra para outra atividade, e assim por diante. Nada é deixado para trás por completo, feito, realizado, ticado. E uma das consequências desse mal é que nós deixamos de focar, muitas vezes, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é importante. Eu creio que vocês vão concordar comigo, que infelizmente, muitas vezes nós gastamos o nosso tempo e as nossas energias com aquilo que é trivial, com aquilo que é secundário, com aquilo que é desnecessário, e deixamos de lado, por vezes, aquilo que é precioso, aquilo que é eterno, aquilo que é importante. Bem, os primeiros destinatários dessa carta aos Hebreus, eles corriam esse risco. O mesmo que nós corremos hoje nesses dias. Por quê? Porque eles estavam sendo tentados a voltar atrás. Eles estavam sendo tentados a tirar os olhos de Jesus, e vocês sabem que a maioria dos leitores originais, primeiros dessa carta aos Hebreus, eram judeus convertidos. Então a tentação era de voltar aos rudimentos, aos ritos passageiros e simbólicos do judaísmo. Essa era uma tentação constante que sobrevinha sobre aquelas pessoas. Então, num certo sentido, o problema de ontem é o problema de hoje. E continua sendo o problema dessa geração. Eles eram, os leitores originais dessa carta, conhecedores do Velho Testamento, grandes conhecedores da lei mosaica, na qual eles provavelmente foram ensinados desde a infância. Então, depois de terem conhecido a Jesus, a tentação, até por indução de falsos mestres, de voltar ao modo antigo de vida que eles tinham, estava sendo algo muito forte. Eles precisavam entender, no entanto, que tudo aquilo que eles haviam vivido no judaísmo eram apenas sombras da realidade contida
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era isso que eles precisavam entender de novo, que eles precisavam aprender e reaprender. Diz o texto aqui em Hebreus, que o tabernáculo, ou o templo em Jerusalém, tão admirado pelos judeus daqueles dias, era apenas uma cópia do verdadeiro tabernáculo celestial. O trabalho dos sacerdotes, ou o trabalho sacerdotal, segundo o autor de Hebreus e todo o Novo Testamento, era extremamente limitado, e a gente pode dizer também, limitante. Era limitado e limitante, em comparação com a obra sacerdotal extraordinária realizada pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que abriu um novo e vivo caminho. Exemplo disso, o livro de Hebreus e todo o Velho Testamento nos dizem que o sumo sacerdote tinha como praxe entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e realizar o que era chamado de propiciação pelos pecados, aspergindo um pouco de sangue na tampa, ali no propiciatório, na arca da aliança. Mas em Cristo Jesus, o autor de Hebreus é contundente, o crente, todo crente em Jesus, poderia ter acesso à presença de Deus todos os dias e a qualquer momento. Então, era uma diferença muito grande do que eles haviam vivido no judaísmo com aquilo que era a proposta fundamental do cristianismo. Eles precisavam entender que em Jesus eles tinham a plenitude, e que o que eles haviam vivido eram apenas como que sombras de uma noite, em comparação com o dia já claro. Isso eles precisavam entender. Portanto, irmãos, no capítulo 8, o autor vai reafirmar 3 coisas. Primeiro, ele vai reafirmar a superioridade de Cristo Jesus como sumo sacerdote. Em segundo lugar, ele vai reafirmar a superioridade da nova aliança. Então, Jesus é superior. E em segundo lugar, a nova aliança é superior. E em terceiro e último lugar, ele vai aqui defender a superioridade da obra profunda do Espírito Santo na vida dos crentes. E somente esta obra pode capacitar uma pessoa, um cristão, a viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, irmãos, eu quero novamente contextualizar aqui para que todos nós possamos entender. Aqueles cristãos a quem essa carta foi escrita, eles estavam sofrendo pressões em vários frontes. De um lado, eles eram pressionados pelos falsos mestres, que, como de costume, trabalhavam e ainda hoje trabalham para se infiltrar dentro das igrejas e disseminarem as suas falsas doutrinas. E, por outro lado, eles também eram pressionados pela perseguição, porque a perseguição contra os cristãos estava em curso, ela estava em andamento. E abandonar o cristianismo seria uma chance de se safar de todo aquele mal-estar. E naqueles dias, o judaísmo ainda era uma religião oficial no Império Romano. Portanto, voltar para o judaísmo significa poupar, livrar a própria pele. E ter, então, uma vida livre das perseguições. É por isso que o autor inspirado, que nós não sabemos quem foi, quem era, ele usa toda a epístola de Hebreus para encorajar os cristãos a perseverar,
para encorajar aqueles irmãos a não desistirem, mesmo em face às pressões dos falsos mestres, ou em face às perseguições, a continuarem firmes na presença de Deus. Eles não deveriam trocar algo original por algo que era simplesmente uma sombra, uma réplica de algo maior, porque aquelas sombras já haviam se tornado, como o próprio texto diz, obsoletas. Amém? Então, vamos pensar aqui no primeiro ponto de 3. É importante que nós entendamos que o Senhor Jesus Cristo era e é superior. Você vê que o autor aqui, ele vem construindo uma argumentação, deixando claro que Jesus é superior a toda a criação, incluindo os anjos. E eu penso, já disse isso aqui numa ministração anterior, creio que na quarta-feira, que os anjos são algo lindíssimo, que Deus fez, que Deus realizou. Algo muito, muito bonito. Mas o Senhor Jesus Cristo é superior a toda a criação, incluindo os anjos. E ele faz um detalhamento aqui, vocês devem ter percebido na leitura do livro de Hebreus. Jesus, ele é superior a Moisés, que foi um servo fiel na casa de Deus, que foi chamado também de amigo de Deus. Ele é superior a todos os sacerdotes, a toda a linhagem que começou com Arão. E ele é chamado aqui, até num certo sentido, semelhante a Melquisedeque. Vocês leram no livro de Gênesis e leram também aqui no livro de Hebreus, que foi sacerdote do Deus Altíssimo. Lá no capítulo 7, nós lemos que sacerdote é apresentado como alguém, versículo 3, capítulo 7, versículo 3, alguém na terra sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Então Jesus é superior a tudo isso. Ele está acima de todas essas coisas. Pois bem, no nosso texto, ele vai fazer aqui um aprofundamento na sua explanação, a fim de que os seus leitores e nós hoje possamos entender de uma vez por todas a grandeza de Jesus. Então, olhando para Jesus, ele declara, veja aí no versículo 1, o mais importante, que é o tema da nossa mensagem, do que estamos tratando, é que temos um sumo sacerdote. Ou seja, nós temos alguém que é superior a todos os sacerdotes que foram conhecidos no mundo judaico. E que de fato está e estará intercedendo por nós diante de Deus. Jesus é o nosso permanente intercessor, está sempre intercedendo por nós. Fica claro que, além de ser um sacerdote que intercede por nós, ele também é rei. Veja aí no versículo 1 ainda e no 2. Pois ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Portanto, irmãos, além de Jesus ser superior aos sacerdotes, o santuário em que Jesus operou e opera era superior ao santuário, ao magnífico templo que havia sido reedificado por Herodes em Jerusalém. Porque tudo aquilo ali, como o autor deixa muito claro aqui, eram apenas cópias. Se você olhar no versículo 3, 4 e 5, ele gasta aí tempo explicando que tudo aquilo eram apenas cópias do tabernáculo celestial, de uma estrutura magnífica que nós não conseguimos conceber no detalhe. E nessa estrutura magnífica, nas regiões celestiais, Jesus entrou com seu próprio sangue, derramando, trazendo o seu próprio sangue diante de Deus. Portanto, os primeiros leitores de Hebreus deveriam
olhar para todos aqueles elementos do culto judaico com os quais eles foram educados, nos quais eles foram ensinados, e eles deveriam entender que tudo aquilo eram apenas sombras de algo maior, e de algo que se cumpriu plenamente na pessoa de Jesus e através do sacrifício de Jesus. Quando você lê a Bíblia, como aqui na igreja nós estamos lendo no Novo Testamento, você precisa entender que Deus decidiu, na sua mente santa, se revelar ao seu povo de todas as eras de uma forma progressiva. É muito progressivo. É claro que, como o autor usa a expressão de sombras, e eu também quero usar essa expressão aqui, que aquilo que nós enxergamos no final de uma madrugada é algo muito limitado, não é verdade? Aqueles de vocês aqui que já participaram de vigílias, né? Que já viram o sol nascer em reunião com o povo de Deus, em oração, já viram isso. Você está ali no monte orando, está tudo escuro, você vê algumas sombras, de repente o sol começa a raiar, e você começa a ver as coisas com mais nitidez. Aquilo que era obscuro, você consegue ver com mais nitidez. Se você já foi uma pessoa muito medrosa, né? E tinha medo do escuro, né? E olhava para as sombras, e via ali um fantasma, quando a luz do dia brilha, você descobre que não existe fantasma nenhum. Que era apenas o galho de uma árvore, uma folha, um móvel refletido, com uma sombra obscura. Então, olhar para as sombras apresentadas no Velho Testamento, quando nós olhamos para elas, nós devemos reconhecer o valor delas, porque elas eram, de fato, muito especiais. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que tudo aquilo que nos foi apresentado, que nos é apresentado, quando nós lemos as páginas do Velho Testamento, apontavam para algo maior, apontavam para algo mais nítido, que se tornou evidente na vida e na obra de Jesus. Amém? Isso os leitores de Hebreus precisavam entender, e nós também. E por isso, eles deveriam resistir à tentação de voltar atrás, de retroceder, de recuar na vida espiritual deles. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender que Jesus era e é superior a tudo isso. É por isso que não é concebível que nossas igrejas evangélicas nós estejamos replicando práticas judaizantes. Às vezes eu estranho irmãos usando quipá, usando uma série de ritos, colocando a réplica da Arca da Aliança, que nós não podemos voltar no passado, porque seria menosprezar algo maior que Deus fez na pessoa de Jesus. Nós somos cristãos, não judeus. Embora sejamos gratos ao povo judeu, e por ele oremos praticamente todos os domingos, pedindo que haja paz em Israel e em Jerusalém. Mas o segundo ponto que nós devemos entender é que é importante que nós compreendamos que a nova aliança ela é superior. Então, a tese fundamental aqui é que tanto o ministério de Jesus é superior àquele que era exercido pelos sacerdotes, desde os dias de Arão, quanto a nova aliança era e é superior à antiga aliança mosaica. Isso está muito claro aí no versículo 6. Veja aí na sua Bíblia. E por que que é superior? Diz o versículo 7. Porque a antiga aliança era naturalmente imperfeita. Por isso ela era superior. Agora, como é que nós vamos implementar a nova aliança? Como é que a nova aliança de fato vai acontecer? Como é que Jesus, o rei e o grande sumo sacerdote, vai se tornar Senhor absoluto da vida do seu povo? O autor de Hebreus, para responder essa questão, ele recorreu ao profeta Jeremias. Ele faz aqui a maior citação do Velho Testamento no Novo. A maior citação direta do Velho no Novo é essa que está aqui no capítulo 8, que nós lemos, estamos meditando nessa manhã. E nós chegamos à seguinte conclusão:
O Deus que prometeu, cumpriu. O Deus que promete, cumpre a sua palavra. Essa é a conclusão que nós podemos fazer. A nova aliança que Deus propôs em Jesus foi cumprida na cruz do Calvário. Essa nova aliança, né, essa promessa que foi feita com a comunidade de Israel e comunidade judá, se aplica, é uma representação à igreja de Deus e ao povo de Deus de todos os tempos. Então Jeremias vai deixar claro aqui como é que essa nova aliança seria diferente. Acompanhe comigo aí no texto, no versículo 9. Não será, diz o texto, como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, e visto que não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Irmãos, a imperfeição da antiga aliança se deve ao fato de que não houve correspondência por parte do povo de Deus. O povo de Deus não correspondeu àquela aliança. A resposta dos filhos de Israel ao longo dos séculos, e infelizmente a gente tem que dizer muitas vezes de cristãos, de pessoas que integram a igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente tem sido uma resposta de infidelidade. De infidelidade. Ou seja, a resposta do povo de Israel, do povo de Deus ao Senhor Deus, foi, lamentavelmente, uma grande decepção. E é por isso que Deus propôs e propõe uma nova aliança, porque aquela não foi atendida, aquela não foi cumprida. Veja o versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Então, Deus se propõe a fazer por eles o que eles, por si só, não poderiam jamais realizar. É isso que Deus propõe. A nova aliança, é claro, é entre Deus e os homens, mas é Deus quem se responsabiliza por ambas as partes. É Ele que assume essa responsabilidade. Mas você pode perguntar, mas pastor, como é que essa nova aliança vai se materializar? Como é que de fato ela vai ser implementada? E Jeremias, citado aqui pelo autor da carta aos Hebreus, nos responde, veja, porei minhas leis, onde? Em sua mente, as escreverei em seu coração. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos entender, como os leitores primeiros dessa carta precisavam entender, que conhecimento intelectual da lei, conhecimento intelectual da palavra de Deus nunca foi e nunca será suficiente para promover mudança de vida. Uma pessoa pode ser doutora em teologia, está longe de Deus. Aquele povo sabia muito das Escrituras. Tinha muita gente douta, com grande conhecimento das Escrituras. Mas eles fracassaram espiritualmente. É por isso que o Senhor Deus prometeu agir nas profundezas do ser humano, para promover mudança, de uma forma que a mente e o coração dos que creem fosse profundamente afetada e marcada pela obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Foi isso que Deus decidiu fazer através da nova aliança. E vocês percebem comigo como a nova aliança foi e é necessária. Na nova aliança, Deus prometeu nos fazer diferentes por dentro. É fácil você ser diferente por fora, não é? Hoje as pessoas estão fazendo tantas coisas, até aberrações, simplesmente para se apresentar no meio social diferente, ou para acompanhar mais um modismo que surge. É tanto modismo, irmãos.
Modismo na maneira de se vestir, modismo na maneira de tratar o corpo, modismos que vêm e que vão e que não se sustentarão com a passagem do tempo. Mas a obra do Espírito não é obra de exteriores, é uma obra em que Ele nos faz diferentes por dentro. E o que acontece no exterior é mera consequência, é mero sintoma, é mero resultado de uma obra profunda de Deus. A promessa, ela se tornaria uma realidade, e os planos de Deus haveriam de se cumprir na vida dos seus amados. Que planos eram esses? Que plano são esses com a vida do seu povo? Está aí escrito. Ele responde: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, quando Deus se torna o nosso Deus, nós nos tornamos povo dele. Quando Deus se torna o nosso Deus, nós nos tornamos, inevitavelmente, o povo dele. Amém? Mas, um terceiro e último ponto, é importante nós entendermos, na sequência do raciocínio desse escritor, a superioridade da obra do Espírito. Eu me lembrei, quando preparava essa mensagem do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Qual é a diferença de uma pessoa que está em Cristo daquela que não está em Cristo? A diferença é que quem está em Cristo é guiado pelo Espírito. E a diferença daquele que não está em Cristo é que ele é guiado pelo seu ego adoecido ou por um instinto religioso. Porque a proposta do cristianismo não é de religião. É por isso que todo crente em Cristo Jesus, quando ele vai falar da sua fé, ele não diz assim: a minha religião é. Ele não diz isso, ele diz assim: a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está em Cristo Jesus. O que Deus propõe ao seu povo na nova aliança é uma condução interna. Deus nos conduz de dentro para fora. Ele dirige os nossos passos. É o Espírito Santo que habita em todo aquele que nasceu de novo, que teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, que o dirige. E é por isso que a promessa de Deus se cumpre na vida de todo cristão, seja ele uma criança ou uma pessoa de idade avançada. Ela vai se cumprir. E que promessa é essa? Versículo 11. Jeremias profetizou: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Irmãos, é claro que os eleitos, o povo de Deus, nós aprendemos uns com os outros. Mas cada crente em Cristo Jesus, de maneira muito pessoal, possui um conhecimento pessoal, personalizado e profundo do Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido nós não precisamos de instrução de ninguém. Porque o Espírito habita em nós. E Ele nos dirige, Ele nos conduz. A Bíblia nos diz: aconselhai-vos uns aos outros. Isso é muito importante. Todavia, para aquele que nasceu de novo e tornou-se uma habitação do Espírito Santo de Deus, essa pessoa será sempre guiada pelo Espírito. E ela fará algumas coisas diferentes. E ela deixará de fazer outras coisas que o mundo considera normal, considera correto. Todo aquele que nasceu de novo conhece a Deus intimamente. Tem convicção da realidade de Deus. E além disso, essa comunidade, a comunidade do povo de Deus, dos eleitos, dos nascidos de novo, ela vive de maneira livre. E ela vive com muita alegria, por uma razão muito simples: porque nós fomos perdoados. Se tem uma coisa que nessa vida nós podemos celebrar todos os dias,
e deveríamos celebrar, e deveria até haver um entusiasmo renovado nas nossas vidas, nós fomos perdoados por Deus. Isso deveria produzir em nós um sorriso largo, constante, continuamente. Mas nós nos esquecemos, não é? Deus nos abençoou grandemente, Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, e nós, aqui e ali, nos encontramos reclamando, lamentando por algumas coisas que nós não temos, que nós não alcançamos, e nos esquecemos que fomos perdoados. Em Cristo Jesus, nós fomos definitivamente perdoados. Veja o versículo 12, porque eu lhes perdoarei. O autor de Hebreus está ratificando a profecia de Jeremias. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, perdão significa que Deus reconhece todas as maldades que você andou praticando no passado. Perdão significa que Deus reconhece cada uma daquelas maldades visíveis e invisíveis, públicas e íntimas que você praticou no passado. Todavia, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele decidiu esquecer. Ele decidiu não mais se lembrar de nenhuma dessas coisas. Intencionalmente, propositalmente, Ele decidiu esquecer. Amém? Eu gostaria de concluir esta mensagem com 3 aplicações bem breves, e nós vamos orar e encerrar aqui a nossa escola bíblica dominical. Primeiro, nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus Cristo era e é superior a tudo o que os judeus haviam conhecido. E a tudo que nós conhecemos. É por isso que nós devemos ficar admirados com Jesus. Não com as tradições humanas, sejam elas cristãs ou judaicas especialmente. Mas nós devemos ficar admirados com a pessoa de Cristo Jesus. É por isso que hoje eu quero apelar a vocês, para que tirem os olhos das coisas secundárias, das coisas triviais, e coloquem os seus olhos, como foi lido hoje pela manhã pelo Rafael na abertura dessa escola bíblica dominical, na pessoa de Jesus. Amém? Pare de ficar olhando para aquilo que é temporário e passageiro. Pare de ficar remoendo a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, com coisas que estão diante de você hoje, que você está até desfrutando, mas que vão inevitavelmente passar, acabar. Tem gente que fica sofrendo por causa de coisas pequenas. Eu tenho uma regra, quando eu estou aflito com alguma coisa, eu olho e vejo a Rosane preparando a comida em casa. Então eu digo, Deus tem provido o pão. Então eu sou grato. Eu sou grato por isso. Vamos olhar para Jesus. Vamos tirar os olhos das coisas passageiras. E eu quero fazer esse apelo, especialmente encorajando pessoas que estão bastante desanimadas aqui na igreja hoje pela manhã, e que andam pensando aí com seus botões em retroceder, em voltar atrás. Não volte atrás. Não retroceda. Mantenha o seu compromisso com Cristo, Ele é fiel. Quantas coisas Deus já realizou na sua vida? Quantas coisas Deus já realizou na sua família? Quantas coisas Deus já fez por você e pelos seus amados? Portanto, não volte atrás. Não retroceda. Permaneça firme. Amém? Em segundo lugar, talvez você até tenha um conhecimento intelectual acerca de Deus, mas espiritualmente, se você for honesto, você tem que admitir, diante de Deus, eu tenho sido um fracasso. Se esse é o seu caso, se você tem conhecimento de Deus, mas não está vivendo a fé, é importante que você entenda que somente pela obra do Espírito é que você vai viver uma vida cristã vitoriosa. E é por isso que vale a pena você cair nos seus joelhos sempre e dizer para Deus, Deus, eu não consigo viver o que o Senhor quer que eu viva, mas eu creio que Tu és poderoso para me transformar de dentro para fora.
transforma os meus pensamentos, transforma as minhas emoções, me muda e me capacita para viver tudo aquilo que o Senhor planejou. Sabe o que Deus planejou para você e para mim? Que sejamos mais parecidos com Jesus, que sejamos povo de Deus e que Ele seja o nosso Deus, que sejamos povo de Deus. Essa marca, eu quero ter essa marca, essa tatuagem espiritual, na minha alma, não no meu corpo. Eu quero ter essa marca na minha alma, para que todos saibam o comprometimento que eu tenho assumido com o Senhor Jesus Cristo, para que todos saibam do seu comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmãos, se a sua fé está em Cristo Jesus, lembre-se que os seus pecados foram perdoados. Você é uma pessoa que, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, você foi perdoado. Você está perdoado. Glória a Deus por isso. Mas lembre-se, como uma pessoa perdoada, é da vontade de Deus que você perdoe os seus ofensores. Se vocês são como eu, muita gente já te feriu, muita gente já te machucou. Nesse dia, tendo ciência de que somos um povo que vive baseado no perdão de Deus, perdão que nos alcançou graciosamente, é da vontade de Deus que nós, ao nos colocarmos de pé, eu vou pedir para vocês se colocarem de pé agora, nesse momento, nos disponhamos a sermos agentes de graça e a dizer para quem quer que seja, que esteja vivo ou que já tenha morrido: eu perdoo esta pessoa por todo o mal que ele me provocou. Em nome de Jesus, eu perdoo. Profira esse perdão, porque o braço de Deus não está encolhido. Nunca esteve encolhido para você. Eu espero que você, imitando a Deus, também estenda os seus braços e diga para quem quer que seja: eu perdoo. Eu concedo perdão. Curva a sua cabeça nesse momento. Fale com Deus nesse instante. Lembre-se que tudo começa com a pessoa de Jesus. Esse Jesus que nos propõe uma nova aliança. E esse Jesus que por obra dele, por obra do poderoso Espírito de Deus, nos faz pessoas diferentes nesse mundo. Então nós nos tornamos nova criação, ambulantes, andando por esse mundo. E quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, nós perdoamos. Nós concedemos o perdão. Porque um dia, nosso Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou na nossa ignorância, na nossa arrogância. Isso é importante que nós entendamos, irmãos. Fale com Deus nesse momento. Alguns segundos para você falar com Ele. Alguns segundos para você dizer para Deus: Deus, eu perdoo aquela pessoa. Alguns segundos para você pedir a Deus: Deus, eu não tenho conseguido, tenho fracassado. Mas manifesta o poder do Teu Espírito na minha vida. Então eu conseguirei. E eu romperei com as amarras. E seguirei por esse novo e vivo caminho, esse caminho excelente. Ah, Senhor dos exércitos, aqui estamos na Tua presença. E queremos nesse momento
sob as luzes da Tua Palavra, compreender aquilo que realmente importa nessa vida, e nos desvencilharmos, nos livrarmos daquelas coisas que não são importantes, aquelas coisas com as quais nós muitas vezes estamos apegados a elas, mas que vão perecer um dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender isso, em nome de Jesus. Obrigado pela nova aliança que o Senhor fez conosco. Na nossa incapacidade, o Senhor propôs esta nova aliança. Bendito seja o Teu nome. Obrigado pela obra do Teu Espírito, que age profundamente em nós e nos torna as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos nessa vida. Ah, Senhor Deus, concede-nos graça, em nome de Jesus, e usa-nos para o louvor da Tua glória, de forma que as pessoas que convivem conosco possam Te ver, possam Te sentir, possam Te perceber em nós, em nome de Jesus, sem nenhum mérito nosso, mas para a glória do Teu santo nome, e por causa da Tua graça, e por causa das Tuas misericórdias abundantes, é que o Senhor nos capacita a esse novo modo de vida. Leva-nos em paz para as nossas casas,